Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós iremos concluir os nossos estudos do capítulo 1. O conteúdo vocês podem encontrar na página 2 da apostila. Como vocês já sabem, nesse capítulo 1 nós estamos estudando os novos pensamentos da sociedade. Começamos estudando, entendendo o que é a sociologia. Na última aula falamos sobre a causa, as causas das grandes mudanças, sobre como todo o cenário social ali estava mudando, estava evoluindo, estava se desenvolvendo e estava exatamente, formando ali todo o cenário necessário para a sociologia conseguir surgir e se desenvolver enquanto ciência. E na aula de hoje nós vamos continuar falando dessas grandes mudanças, O primeiro ponto que nós vamos falar é o desenvolvimento da economia monetária. O que é isso, gente? Basicamente, essa expansão territorial e comercial que nós vimos na última aula, que foi ali promovida pela expansão marítima, pelo comércio ultramarino, a navegação na costa da África, o desenvolvimento do caminho das Índias, a descoberta da América, enfim, tudo isso vai acelerar o desenvolvimento da chamada economia monetária. Houve uma acumulação de capitais, de riquezas, de dinheiro pelaquela burguesia comercial que nós também esclarecemos na última aula, Burguesia comercial é essa que a gente entende e define como sendo a classe social que enriquece pela prática de comércio e que vai acarretar a industrialização da Europa. Nós já falamos também da industrialização da Europa, da Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve como grande marco, como grande particularidade, a inserção do uso das máquinas no processo produtivo, Essas mudanças que ocorreram, na forma de produzir a riqueza, elas só poderiam funcionar se ocorressem modificações na organização política. A gente estava tendo, mudanças profundas nas mais diversas áreas, que constituem a nossa sociedade. Então, a organização política também deveria mudar, certo? Desenvolveu-se dessa maneira uma estrutura estatal também, mais um termo que nós vimos na última aula, que é relacionada ao Estado, aquele Estado com letra maiúscula que a gente entende como uma estrutura formada pelas instituições que guiam o funcionamento de uma comunidade, certo? Então, a gente desenvolveu uma estrutura estatal que tinha por base a centralização da justiça baseada no direito romano. O que isso vai fazer? Basicamente, a gente vai ter a centralização das forças armadas, a centralização administrativa com uma estrutura burocrática ordenada hierarquicamente, certo? Com a cobrança de impostos que permitiu uma arrecadação constante para manter toda essa estrutura jurídica, burocrática, militar sob um único comando. Ou seja, galera, a gente está vendo, que a gente vai ter o nascimento do Estado moderno, E todas essas mudanças vão acarretar o nascimento do Estado moderno. A gente fala, que na crise do feudalismo, naquele modelo feudal que a gente não tinha nada centralizado, que os senhores feudais que controlavam os poderes políticos ali na sua parte da terra, ele entra em crise e a partir do momento que a gente cria essa estrutura estatal, que a gente centraliza, as forças armadas, centraliza as funções administrativas, todas essas mudanças vão acarretar o nascimento do Estado moderno, que vai acelerar o desenvolvimento da produção têxtil, da mineração, da siderurgia, do comércio tanto interno quanto externo. Beleza? Outra causa de grande mudança que a gente também é importante que a gente entenda é a reforma protestante. Aposto que vocês já ouviram falar sobre a reforma protestante. Foi um movimento ocorrido no século XVI que foi muito importante, muito marcante para a história do mundo. E o que foi essa reforma protestante? Foi um movimento que fez, que entrou em conflito a autoridade do Papa e questionou a estrutura da Igreja Católica, certo?
Por que protestante? Porque os protestantes, eles valorizavam o ser humano, eles incentivavam a livre leitura das escrituras sagradas. E nesse contexto, a Igreja Católica ela só permitia aos padres, aos bispos, ler essas escrituras, certo? Então, em vários lugares do mundo ocidental, muitos cristãos passaram a ler e a interpretar essas escrituras sagradas sem depender dos ministros da Igreja Católica. Ou seja, como os protestantes eles valorizavam o ser humano, né, o indivíduo, eles queriam eliminar essa ponte que era feita pelos ministros da Igreja Católica. Dessa maneira, a reflexão passou a ser essencial para se conhecer o mundo. A partir de agora, né, cada indivíduo, cada ser humano, ele tinha o direito de interpretar, avaliar, pensar, emitir a sua opinião sem se submeter a ninguém, sem a influência de um intermediário. Ele estava ali agora naquela posição, vamos dizer assim, de independência, de autonomia, para poder se apropriar daqueles pensamentos, daquelas leituras, da forma, né, que ele achasse melhor. A Igreja Católica, até aquela ocasião, é quem decidia sobre atitudes e pensamentos da maioria das pessoas, né? Elas estavam ali fazendo aquele intermédio e automaticamente elas estavam, né, interferindo no pensamento dessas pessoas. A mudança ela foi lenta, ocorre do século XV ao século XVII e enfrentou a autoridade da Igreja Católica, que tentou de diversas formas intimidar os líderes dessa mudança, né? Quem são os principais líderes da mudança, né? Foram importantes pensadores que, através dos seus livros, das suas contribuições, dos seus estudos, eles lideraram, né, um movimento de mudança por qual o mundo passava. Vocês vão perceber que ao longo dos nossos estudos, tanto de sociologia, mas como de diversas outras ciências, vocês vão se deparar com esses nomes e com as contribuições que eles fizeram para os demais variados ramos da ciência. A gente vai destacar o Nicolau Maquiavel, o Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei, o Thomas Hobbes, o Francis Bacon e o René Descartes, certo? Além disso, nós também podemos pontuar o John Locke, né, que propunha novos princípios para a compreensão da razão humana, e o Isaac Newton, que ele estabeleceu um novo fundamento para o estudo da natureza. Fizeram a intermediação entre esses conhecimentos e os que desenvolveram no século seguinte. Beleza? Então guardem esses nomes aí com atenção, que eles fizeram grandes contribuições aí para as ciências. Beleza? Para a gente poder concluir e fixar os assuntos vistos na aula de hoje, vocês devem fazer o questionário número 1, exercícios do 13 ao 20. Tá bom, galera? Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!